Bem no centro-oeste da América do Sul está localizada a Bolívia, país que faz divisa com Brasil, Paraguai, Chile, Argentina e Peru. Um lugar cheio de riquezas culturais, onde se fala mais de 30 idiomas, consolidando uma região distinta pela mescla nas áreas da música, culinária, artes e literatura. A partir de agora, te convidamos a viajar conosco ao redor da Bolívia. Fica com a gente, o Educação começa agora. Direto de La Paz, extremo ocidente da Bolívia, começamos a nossa viagem de hoje. Um país repleto de riquezas e costumes enraizados no seu povo. O único país da América do Sul que possui duas capitais, uma constitucional e uma que é a sede de governo. Conheça um pouco mais a partir de agora. A Bolívia, constitucionalmente falando, tem mais de 30 nacionalidades e etnias, que têm seu próprio idioma e dialeto. Aqui no Ocidente, boa parte fala espanhol e o Aymara, que é a maior população indígena. Também se fala em algumas regiões o quechua, mas fundamentalmente na região andina e em La Paz, e em suas províncias se fala Aymara. Antigamente, na nossa Constituição dizia idioma oficial castelhano. Hoje isso não vale mais. Com a nova Constituição Política do Estado que temos, são reconhecidos como idiomas oficiais na Bolívia os 36 idiomas que representam as 36 etnias que encontramos no nosso país. Temos 3 regiões geográficas bem determinadas. A região das Terras Altas, ou a região andina, que é a que estamos neste momento, com alturas médias de 3.600 a 4.000 metros, e rodeados principalmente pelas Cordilheiras dos Andes, que ao entrar em nosso território se divide em 2 ramificações, a Cordilheira Real e a Cordilheira Oriental. Na Cordilheira Real é onde temos as maiores montanhas. Temos o Illimani, temos o Huayna Potosí, montanhas de 6.000 metros para cima. Temos também os vales interandinos, oposto daqui, onde a temperatura é muito mais agradável, aonde a vegetação é mais frondosa. E, finalmente, a região da Amazônia, que tem fronteira com o Brasil. Temos também as grandes planícies orientais, aonde está Santa Cruz, que também possui sua própria geografia e aonde estão os grandes rios do nosso país. A capital da Bolívia é a cidade de Sucre. E o que acontece é que a sede de governo está na cidade de La Paz. O presidente da República com os poderes de Estado estão em La Paz. La Paz é uma cidade importante da história da Bolívia por 2 razões. Por sua localização geográfica, a cidade se encontra a 3.600 metros de altura. Mas daqui de onde estamos gravando, estamos a 4.000 metros. Mas essa região também tem relevância política. A história da cidade de La Paz é a história da Bolívia, tanto no século XIX como no século XX. Podemos dizer que a história boliviana pode ser dividida em 3 etapas. Uma etapa pré-colombiana, desde antes da chegada dos espanhóis, a etapa colonial e a etapa republicana. Na etapa pré-colombiana, temos cerca de 36 etnias vivendo na Bolívia. E a cada uma vivia com suas diferentes concepções, cosmovisões. E a mais representativa que temos aqui são as culturas hidráulicas na região de Beni. Temos a cultura quechua, aymara, a cultura chiquitana e, bom, muitas mais. Logo com a chegada dos espanhóis na Bolívia, no ano de 1535, porque Cristóvão Colombo chega no ano de 1492, mas o espanhol, no caso boliviano, chega em 1535, fundando as primeiras cidades coloniais, que são Pária e Tupiça,
o rei Felipe II ordena que essa cidade, este lugar, se chame Real Audiência de Charcas. Durante cerca de 300 anos, o território boliviano se denominou Real Audiência de Charcas, tendo a cidade de La Plata, hoje Sucre, como capital. Após anos de luta pela independência, no dia 16 de agosto de 1825, a Bolívia declara sua liberdade. A partir de então, tem início a República, que perdura até os dias atuais, com o título de Estado Plurinacional da Bolívia. Estamos localizados na parte ocidental da Bolívia, na região andina. A cidade de La Paz está a 3.600 metros acima do nível do mar, mas originalmente esteve na localidade de Aja, em pleno Planalto, a 4.000 metros acima do nível do mar. Embora o lugar fosse inóspito, os fundadores originais decidiram mudar a cidade a essa espécie de vale, que seguramente vocês vão apreciar. Por essa situação, há a questão da temperatura, na qual a temperatura lá na cidade é muito mais agradável que aqui. Aqui o clima é mais gélido por estarmos na beira da cordilheira. Quando baixa drasticamente a temperatura, se produz a neve. Em Eimará, isso se diz Kunosquiwa, que significa está nevando. É um espetáculo muito bonito, porque a cordilheira fica toda branca. Às vezes também neva na Cidade Alta e, em algumas circunstâncias, neva na cidade de La Paz. Além de experimentar o frio e a neve, estar nessa região é poder viver uma experiência de um tour totalmente diferente. Estando em La Paz, é imprescindível experimentar a possibilidade de poder literalmente voar em um teleférico por cima de uma cidade caracterizada por um relevo tão acidentado. Por aqui, esse bondinho é um transporte para o dia a dia, mas que não deixa de ser um passeio, tanto para quem mora em La Paz, como para quem visita a cidade. É interessante a experiência do teleférico, que foi implementado desde 2014, com um investimento aproximado em todas as linhas de 200 milhões de dólares. Ele busca utilizar-se de um meio que tradicionalmente é turístico, como um meio de transporte de massa. Estão analisando os resultados e efetivamente acreditam que vai solucionar o tema do transporte. Mas tem causado muito impacto também para as pessoas que vêm para esses lados, pela vista que proporciona, como vai mudando a paisagem, desde as alturas até os vales interandinos, pois também podemos desfrutar vendo a cidade. Assim, o teleférico é uma das principais atrações turísticas recentes que tem a cidade de La Paz. Saímos do altiplano e nos deslocamos até o coração do país. Do alto, avistamos uma cidade plana em relação a La Paz, cercada por montanhas e com grandes lagos em diferentes lugares. Chegamos a Cochabamba. Professor, como surge o nome Cochabamba? Não se sabe exatamente a origem ou qual a data exata do surgimento do nome Cochabamba. Porém, podemos deduzir vocábulos em quechua, que Cocha, que significa lugar plano com lago, e Bamba, que é uma planície. Então, se nós vemos Cochabamba, ela é uma planície que tem alguns lagos artificiais, por isso podemos deduzir o nome de Cochabamba. Nós somos produtores de grande quantidade dos insumos alimentícios. Nós temos zonas agrícolas nas quais se semeiam milho, as batatas nas alturas. Temos que diferenciar os vales do alto e os vales da região baixa, onde se produzem as variedades da nossa produção agrícola. Bolívia tem 3 bacias claras e definidas. A bacia do Altiplano, onde encontramos o lago Titicaca, o lago mais alto do mundo. Temos a bacia do Rio da Prata, com 2 rios importantes, o rio Plicomayo e Vermelho, e a bacia da Amazônia, que seria a mais importante que temos na Bolívia, com rios navegáveis. Antigamente não contávamos com muitas rodovias, por isso os rios eram as veias, as artérias do nosso país para o comércio, para o intercâmbio de produtos, e até o dia de hoje continua sendo, especialmente no Oriente Boliviano, na bacia do Amazonas. Cochabamba é uma das 3 cidades que formam o eixo central da Bolívia. Estamos falando de La Paz, Cochabamba e Santa Cruz. Cochabamba é o coração da Bolívia e o coração da América do Sul, como assim a denominamos. Ela tem crescido exponencialmente. Do que estamos falando? Atualmente ela conta com uma população de aproximadamente de 1.800.000 pessoas,
Esse crescimento está se projetando ainda mais expressivamente para os próximos anos. Professor, por que esta residência é importante para Cochabamba? Porque esta é uma das primeiras Porque esta é uma das primeiras edificações que foi feita em Cochabamba e é a mais antiga que temos em Cochabamba. Essa residência data do ano de 1571. É uma construção muito importante, já que tem sido parte da fundação do que é Cochabamba, no ano de 1571 e, posteriormente, na segunda fundação, no ano de 1574. Este lugar, como podemos ver, é uma residência clássica colonial. Aqui era um espaço de encontro dos então conquistadores daqui. Eles se encarregavam de estabelecer aqui as suas residências e todas as áreas próximas eram áreas agrícolas. Daqui eles se dedicavam a controlar e supervisionar os trabalhos agrícolas que as pessoas faziam. Hoje este espaço é um museu. O que se preserva neste lugar? Nesse lugar podemos apreciar momentos históricos. Neste lugar podemos apreciar momentos históricos. Por exemplo, no andar de baixo temos uma sala de fotografias. Também temos um museu de exposição de arte. Temos uma outra área que é um museu de exposição de trajes folclóricos. E o mais importante é que as pessoas que venham aqui conheçam a arquitetura da época colonial. Podemos ver nas salas conjugadas os móveis que existem, as paredes que continuam sendo rústicas e que são paredes muito grossas próprias da época. São portas grossas, maciças, trabalhadas artesanalmente. Assim como também temos os móveis que também são trabalhados artesanalmente e com o estilo colonial próprio da época. Notemos algo importante na construção, nas paredes. Como naquela época as construções eram feitas para perdurar, então vemos que é uma construção maciça, muito grossa. Olhamos toda essa sala e vemos que podemos reviver aquela época. O importante é que o registro que foi construído aqui, apesar do passar do tempo, da quantidade de proprietários que teve, foi mantido. Essa construção estava em litígio por parte do governo de Cochabamba, então justamente o que se tem feito é brigar para que este espaço continue existindo, um espaço de riquezas, para que as pessoas vejam como viviam as pessoas daquela época. Podemos ver mais adiante, se nós passarmos por essas portas, que faziam pequenas entradas, o que justamente era algo que dominava naquela época. E também as paredes com esse tipo de papel colado, com esse tipo de desenho, com esses candelabros. Naquela época, obviamente, não havia luz elétrica. Então temos as velas dentro dos candelabros e você pode imaginar como seria estar na área agrícola, com cavalos, todo aquele movimento, mais que tudo, para a produção. Cochabamba era conhecida justamente por isso, uma terra rica pelo milho e outros produtos agrícolas. Professor, o Cristo é o monumento mais emblemático de Cochabamba. Quem visita Cochabamba tem um ponto indispensável para visitar. É um ponto em que convergem muitos turistas e quem visita Cochabamba não pode ir embora sem antes visitar o Cristo da Concórdia. É um monumento, o monumento mais alto que temos na América Latina. Tem 34 metros. E a base mede 6 metros, então no total temos 40 metros. Este monumento teve a sua construção iniciada no ano de 1987 e foi concluída no ano de 1990. E para chegar até aqui? Para chegarmos aqui temos 3 meios. Através das escadas, dos degraus, que são 1.600 degraus mais ou menos. Temos também o teleférico ou ainda podemos contratar um serviço de táxi para chegar até aqui. Por a Bolívia ser um país de diferentes contrastes, com paisagens incrivelmente maravilhosas, com 3 tipos de climas, com uma história colonial republicana riquíssima, bem, isso faz com que sejamos dignos de ser visitados. Aqui na Bolívia podemos encontrar as ruínas Tiahuanaco, na cidade de La Paz, da cultura aimara. Podemos encontrar as missões jesuítas aqui em Santa Cruz de la Sierra, retratando a chegada dos padres jesuítas para converter nossos aborígenes, supostamente a civilização. Temos também o Forte de Samaipata, que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, a Casa da Moeda em Potosí. Todos sabemos que Potosí era a menina dos olhos da colônia, dali saía todo o dinheiro para as investidas do Império
espanhol. A Bolívia sempre foi um país de minério. Desde a época pré-colombiana, sempre os aborígenes daqui se dedicaram ao minério e agricultura em segunda instância. Na época colonial, os espanhóis veem as minas, necessitavam de muito dinheiro, prata. Então, nessa época, se implantou a mineração e a agricultura era a segunda principal atividade. Atualmente, o minério continua sendo uma atividade economicamente importante na Bolívia. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos, últimos anos, é que foi incrementada a agroindústria, especialmente no Oriente Boliviano, em Santa Cruz de la Sierra. Temos grandes extensões de cultivo de soja, cana-de-açúcar, de arroz e isso usamos para exportar. Então, o campo agroindustrial tem se intensificado. A cidade de Santa Cruz de la Sierra é a maior e mais populosa de toda a Bolívia. A história por aqui é retratada através de monumentos, como o da mãe indígena, que resgata as raízes de um povo, e também desses imensos painéis de cerâmica, que através de uma arte minimalista, retratam os passos de uma civilização que se construiu através de lutas e conquistas. Santa Cruz de la Sierra se localiza no centro do país e está a pouco mais de 400 metros acima do nível do mar, o que a torna calorosa, mas com bastante ventilação ao longo do ano, característica que convida a população a desfrutar dos ambientes naturais preservados em meio às construções da cidade grande. Essa é a Praça de Armas, que tem o nome de 24 de setembro em homenagem à festa heróica da independência. Aqui, o povo cruzenho, em 24 de setembro de 1810, levantou suas armas contra as autoridades espanholas e os depuseram, colocando no poder a sua própria autoridade em um governo provisório. Então, em homenagem a essa data histórica de Santa Cruz de la Sierra, eles colocaram este nome nessa praça, 24 de setembro. Aqui, esta praça foi fundada há mais de 400 anos. A cidade tem duas rotas principais e em 1595 essa praça se forma, por isso tem mais de 400 anos. Nesta praça aconteceram várias datas históricas importantes na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Temos a Catedral Metropolitana chamada Basílica Menor de São Lourenço, construída completamente em ladrilho, que é o que faz interessante essa igreja e essa praça. Temos o edifício de Alcadia aqui atrás e temos também o edifício dos parlamentares cruzenhos que sempre se reúnem para fazer suas deliberações aqui. É um ponto de encontro nos fins de semana, a juventude cruzenha vem e passeia, dá voltas, conversa. Então é uma praça muito agradável e, bom, é costume. Creio que veio da Espanha esse costume de passear nas praças aos finais de semana. E aqui em Santa Cruz se faz isso até os dias de hoje. Seja no frio do altiplano ou no clima quente dos vales da Bolívia, essa é uma região que vale a pena conhecer. Mas agora seguimos viagem. Vamos cruzar a fronteira e chegamos a mais um destino. Um lugar de história, riqueza e cultura. Te convidamos no programa de hoje a conhecer Cusco, no Peru. Estamos em Muray. Muray é um lugar muito especial para a agricultura. Na atualidade, podemos encontrar países que fazem estudo para o desenvolvimento de tudo o que tem que ver com a agronomia e agricultura. Tem laboratórios, alguns os chamam de viveiros. Em inglês seria greenhouse. E em português? Estufa. Estufa. Bueno. Isso aqui se olha e observa. É exatamente isso. Uma grande estufa, um grande viveiro, uma grande greenhouse. Estamos no berço da cultura inca. Nessas regiões, a população primitiva foi além e desenvolveu técnicas únicas de plantio que seriam aprimoradas com o passar dos anos. Tem vários anéis, se perceberes bem. Estes anéis têm uma altura entre um e o outro. Tem um nível que representa, na geografia natural, aproximadamente 300 metros.
Não sei se você sabe, mas as plantas crescem em determinadas alturas. O milho, a batata, o trigo, a quinoa, a kiwicha, as habas. Estas são plantas que serviam de alimentos para os incas. Estou falando das plantas naturais dessa região, próprias ou oriundas dessa zona. Existem outras plantas, como o tomate, que foi trazido de outro lugar que não cresce a mais de 2.800 metros. Ali não vai crescer tomate. Então, para esse tipo de planta, este era o lugar. O que os incas faziam? Muito bem. Colhiam a semente de uma planta que crescia a 3.000 metros. Ou uma planta que crescia a 4.000 ou 3.800 metros. Mas eles queriam que essa mesma planta pudesse ser acessível a outras populações do Império, em uma zona mais baixa. Então, eles traziam essas plantas e a colocavam nessa parte alta. Logo que germinava, colhiam essa planta e a trocavam para um nível um pouco mais baixo, ou seja, mais quente, e esta planta ia se acostumando. Assim que se adaptava, dava uma semente de um nível diferente e logo voltava a plantá-la e abaixavam para outra zona até que chegava ao nível que eles desejavam ter. ¿Cómo es tu nombre? Anita. Anita, ¿qué animales son estos que estamos mirando? Llamas. Son llamas. ¿Y qué las llamas comen? Es come pasto. Aquí tenemos los productos que se... Aqui temos produtos que são cultivados nessa zona. Tem habas de várias classes. Tem quinoa, e a quinoa também tem várias classes e cores. E tem o trigo. E bem, aqui temos isso, mas já está desidratado. E esses que mudam de nome, este que é negro, escuro, se chama chunho. Este branco se chama moraya. Sim, todas são batatas, só que desta tiraram a pele, a casca, e dessas não tiraram. Por isso que mantém uma cor escura. Aqui você tem a mesma batata, mas são distintas. Perceba, uma é mais comprida, com vários furinhos, uma mais escura, outra mais clara. Há mais de 380 classes de batatas. E na época dos Incas, dizia-se que cada povo tinha um tipo de batata. Mais ou menos umas 1000. Isso aqui também é batata, mas tem outro sabor. Quando se tira a casca e coloca no sol, ela fica doce. Essa também. O milho é igual. Temos o milho mais escuro, o branco, o pequeno, o amarelo mais claro e deste milho se faz a chicha. E também se faz o suco chicha morada. Além de uma grande variedade de alimentos, o Peru é um país que gosta das cores. É possível perceber isso nas vestes típicas e artesanatos produzidos por aqui. E o mais impressionante é justamente o que essa senhora nos explica em nossa visita. Todas as tinturas são totalmente naturais. E agora ela vai nos ensinar como se prepara cada uma delas. Fazemos uma seleção de plantas diferentes. Esse é o quile para a cor verde, a tara para a cor cinza, a flor de cole para a cor amarela, a quênua para a cor café, a kiwiacucho para a cor azul e o raiz de milho roxo para a cor roxa. Aqui está a cor vermelha. E se aqui eu coloco o sal de mara, temos a cor laranja. Para conseguir a cor verde, é só colocar as folhas de quile. Logo preparamos os novelos, como a senhora está fazendo ali atrás, unindo os fios em um único novelo, para poder produzir o tecido da manta. Tecemos modelos diferentes, como esse daqui. Eles têm muitos desenhos, observe bem. Esse desenho está no meio e é o mais representativo daqui dessa região. Se chama Loraipa e esse zigue-zague representa as montanhas que temos nesse distrito. E Cusco é cercada por essas enormes montanhas.
Estamos a mais de 3.400 metros acima do nível do mar, em uma região onde a exuberância das construções remontam desde os séculos 11 e 12, lugar onde se percebe claramente a mescla das crenças incas com a influência do catolicismo espanhol, que deixou marcas na arquitetura e na cultura de um povo. É a partir de Cusco que se tem acesso a um dos patrimônios mundiais da Unesco, as fortalezas de Machu Picchu, símbolo mais típico do Império Inca. Mas a exuberância dessa região vai além da arquitetura e das belezas naturais. Trata-se das oportunidades que mesmo as populações mais primitivas enxergaram aqui. Atrás dessas colinas está Murai. Este lugar se chama Maras, mas esse lugar não é da época dos Incas. É da época pré-Inca. Os antigos moradores de Mara precisavam de sal para comer. Descobriram que ali tem uma fonte de água que sai com pequenas partículas de sal. E a água passa por uma bolsa de mineral de sal e arrasta essa água. Então essas pessoas, esses pré-incas, observaram e pensaram como podiam fazer para ter o sal. Utilizavam sua iniciativa, sua intuição, utilizaram a inteligência e pensaram: ok, vamos colocar pequenos recipientes, vamos fazer poças e vamos colocar a água. O sol, que esquenta muito, vai evaporar a água e vai ficar só o sal. Isso é de tanta água que passa que fica esse sal. Eu já coloquei as minhas mãos na água e já ficou branca. Olha, você pode fazer o mesmo. Se colocarmos, não sei se a câmera vai mostrar, não sei se dá para ver, mas eu já tenho grãos de sal. Estes mesmos grânulos estão aqui. Os pré-incas inventaram algo que não tem preço. Cada recipiente tem um valor. As pessoas não têm mais nada, a não ser juntar a água seca e junta o sal. E então eles acoplam tudo como está ali. Logo, eles vendem para outros lugares como Holanda, Japão. Isso vai até lá embaixo. Cada poça, assim se chama esses espaços, poça. Cada um tem um dono, que é uma família. O pai tem 3 ou 4 filhos, e cada filho herda uma poça. E esse filho deixará para seu filho, e assim tem sido desde a época dos pré-incas. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Você pode rever esse e outros episódios no nosso canal do YouTube. Também te convidamos a conferir as nossas redes sociais. Te esperamos na próxima semana. Até lá!